O conhecimento é uma relação muito especial entre um sujeito e um objeto. É uma espécie de interpretação de ambos. No uso prático da língua, a palavra conhecimento designa duas coisas diferentes conforme o ponto de vista, que pode ser tomado enquanto conhecimento do sujeito e enquanto conhecimento do objeto. Partindo-se do sujeito, a relação cognoscitiva se apresenta como um ato subjetivo. Este aí seria o primeiro sentido da palavra, conhecimento. No processo cognoscitivo, o sujeito ele capta pelo menos uma parte da realidade que se lhe apresentou de maneira objetiva, e ele vai incorporar isso que ele captou em objetos já anteriormente aprendidos e também anteriormente aprendidos, e por isso são interiores, e tornados subjetivos. Esse material aprendido, tanto que corresponde a um ato só, como particularmente a soma do material captado em todos os atos cognoscitivos do sujeito, constitui o segundo sentido da palavra conhecimento. Tanto o ato de conhecer como o objeto conhecido podem ser classificados em razão da distinção de uma simples apreensão e apresentação do objeto, que o identifica como tal, e o processo de compreender esse objeto em uma circunscrição definida em suas relações com o resto da realidade, né? Particularmente com as suas causas e seus efeitos. Dessa maneira, nós podemos conhecer a anatomia de um animal, por exemplo, sem compreendê-la ainda. Só quando soubermos explicar a significação funcional de cada órgão, teremos um conhecimento que compreenda o objeto. Então, existem 4 sentidos que a palavra conhecimento pode assumir em virtude das duas distinções expostas. Já foi feita uma tentativa de reservar conhecer para um uso análogo de compreender e designar um conhecer meramente aperceptivo com a palavra saber. Mas a gente pode perceber que em outras línguas eles vão se opor nos respectivos termos, né? Então você tem o connaître e o savoir, o kennen e wissen e o nasser e shire. Não existe muita dúvida sobre a justificação real da distinção, né? Mas parece que nenhuma dessas línguas a oposição daqueles termos tem uma base sólida na filologia, por exemplo. Em inglês, por exemplo, knowledge significa tanto o conhecimento aperceptivo como o compreender. E a respectiva distinção é feita pelas expressões do tipo knowledge of acquaintance e knowledgeable. Já a simples percepção, ela se opõe de um lado à compreensão que ultrapassa a percepção por ser objetivamente mais perfeita, pela noção das causas e efeitos, se bem que essas noções adicionais sejam adquiridas igualmente por novas percepções. Mas a simples percepção é suscetível também de ser completada subjetivamente pela intervenção da razão pura, eu poderia dizer, né? Com seus meios de raciocínio. Isso separaria, por exemplo, a ideia de compreensão com a ideia de simples percepção, ou então simples apreensão no vernáculo escolástico. Em virtude disso, os conhecimentos são classificados em empíricos, que são constituídos por percepções, e filosóficos ou racionais, quando se baseiam inteira ou principalmente em conclusões da razão. Essas duas distinções se acham confundidas na classificação aristotélica de conhecimento zoti, que seria a apresentação dos próprios fatos, então uma espécie de apresentação, e o conhecimento dioti, que são produzidos por algum silogismo numa maior perfeição, como demonstração, e que corresponde às compreensões propter quid, pelas razões, e quia, pelo fato, usado principalmente nos escolásticos. Aqui entra a ideia da separação entre a representatividade de uma ideia, dada por um silogismo e pela lógica, e a apresentação dessa ideia, dada pela realidade de fato, né? Que é contemplada, é percebida auto-evidentemente, assim como, por exemplo, você está escutando esse áudio agora. Isso te é apresentado como uma realidade de fato e é inegável, assim como é inegável eu dizer que eu não consigo falar. Bom, isso é uma contradição e também ela é inegável. Se eu estou falando agora, é impossível que eu diga, mesmo que através de um quia, que seria essa ideia de você conseguir corresponder às compreensões do próprio quid, dizer que é possível provar logicamente que eu não estou falando agora. Seria impossível.
Sobre isso, nós podemos fazer uma distinção rápida entre apresentação e representação. Mas isso eu não vou fazer. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui um texto da Vitória, uma amiga minha muito inteligente que fez um texto falando sobre isso. Então, por favor, vá lá, baixe e leia. Vale muito a pena, é um texto muito bom, tratando sobre a distinção entre apresentação e representação. E esse tipo de vista vai proporcionar, de um ponto de vista mais aristotélico, já que eu estou falando dos escolásticos, a compreensão também dos fatos. Se, por outro lado, nós formos investigar o caráter do objeto, eu vou poder me distinguir entre conhecimento apreensivo e conhecimento judicativo. No conhecimento apreensivo, eu tenho as percepções, imagens e representação. Ao passo que, no conhecimento judicativo, eu vou ver a existência ou a não existência de um fato. Conforme o propósito que aspiram, eles são divididos em especulativos e práticos, o que não equivale à distinção entre racionais e empíricos. Você pode ter coisas racionais e empíricas de forma especulativa e de forma prática. Mas, sem dúvida alguma, as ciências especulativas são racionais por excelência. Isso é verdade. Mas os resultados das ciências práticas podem ser devidas a raciocínios também, né? Como a da experiência imediata. Então, essa é a ideia de que você é apresentado e para formar as representações, você antes precisou aprender algo. E se eu ainda fosse falar sobre o ponto de vista psicológico, eu deveria ainda distinguir entre conhecimentos atuais, virtuais e habituais, mas eu não tô com muito saco para poder fazer isso agora aí. Talvez num vídeo posterior eu fale sobre isso. Beleza? Até mais e tchauzinho. Ah, não se esqueça de ver o texto que tá aqui na descrição do vídeo.